Hoje a gente tem um convidado aqui muito especial. Esse cara é fundador da MLabs, que é uma plataforma de gerenciamento de redes sociais, autor best-seller de 2 livros, cofundador da Focus Networks, que é uma consultoria de marketing de performance baseada em dados, professor especialista, premiado melhor profissional de planejamento pela Brad, enfim, empreendedor, manja tudo de redes sociais, para mim um dos maiores entendedores de mídias sociais no Brasil. E eu estou aqui com o Rafael Kiso. Meu caro, muitíssimo obrigado por você participar aqui do nosso NPcast. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Depois de tantas lutas atrás de você, que bom que você está aqui no nosso NPcast. Muito bem-vindo, meu amigo. Que honra, Xará. Realmente a agenda aqui tá complicada, até para ver meus filhos, viu? Então, tem que colocar na agenda, senão não dá. Mas obrigado pelo convite. Muito bom, obrigado a você. Meu caro, eu gosto sempre de começar aqui falando um pouco da trajetória, né? Porque isso inspira a muitas pessoas muitos profissionais de marketing que estão começando carreira ou que querem algum upgrade, querem mudar, enfim. Fala um pouquinho pra gente como é que começou todo esse processo seu dentro do digital, até você se tornar esse grande especialista, né? Um dos caras com maior autoridade hoje do Brasil com relação a mídias sociais. Que legal. É sempre um prazer enorme falar dessa história, porque eu comecei muito antes do que muita gente imagina. Eu comecei lá em 99 e já comecei empreendendo. Então, em 99, já começo a empreender criando uma fábrica de software para projetos web. Eu aprendi HTML e desenvolvimento de projetos web em 95 dentro da universidade. Eu fiz o primeiro extranet, intranet da universidade, Uau. etc. E foi ali que eu aprendi, porque ali a internet era muito restrita naquela época para as universidades, né? Em 99, então, eu começo a empreender, criando uma fábrica de software, desenvolvendo sistemas que eram sistemas legados de mainframe para sistemas web. E assim foi até que fui parar no Banco Itaú, para ser um dos primeiros integrantes do Itaú Bankline. E assim foi durante anos, né? No segundo ano, eu acabei saindo do Banco Itaú, fui trabalhar como, vamos dizer assim, freela para outras empresas, porque eu comecei a entender de que, na prática, eu não podia ficar amarrado num único negócio. Eu precisava ajudar mais negócios a colocar ali os seus negócios no digital, né? Uhum. Então, comecei a trabalhar junto com o time da Globo.com, fiz parte do primeiro projeto lá com o sistema de administração de conteúdo. E aquilo virou business, né? Então, basicamente, aquela fábrica de software que começou basicamente comigo e tal, começou a virar um negócio, a gente começou a alocar mais pessoas dentro. E junto com o Itaú a gente ficou até 2007. A gente chegou a ter mais de 100 pessoas trabalhando pra gente só nesse projeto do Itaú. E era projeto de sistema mesmo, web. A gente ajudou a fazer extranet de vendas da Intel. Até que chegou um momento que grandes agências de publicidade começaram a contratar a gente como parceiros de desenvolvimento ali, né? Para aquilo que eles estavam imaginando, criando. Uma delas foi a McCann Erickson. Então eu me lembro bem, né, que eu estava ali entrando numa reunião, primeira vez que eu entrei, inclusive, numa agência de propaganda na minha vida, foi ali. Já entrei na McCann, né? A referência máxima. Eu entrei de terno e gravata, porque eu era o cara de TI, e os caras de bermuda e chinelo. Imagina isso, imagina a cena, né? Eu me senti assim, eu falei, eu sou o palhaço aqui, né? Com o nariz vermelho e tudo, e a galera tá de boa aqui. E foi ali que foi, inclusive, um despertar, sabe? Foi um despertar assim, o que essa galera faz que eu não tô fazendo, o que eu não tô enxergando, porque eles estão me contratando. Então, afinal de contas, a tecnologia que eu achava que era tão valiosa assim, ela não é tão valiosa. O que esses caras estão vendendo tem muito mais valor. E eu fui entender o que eles estavam vendendo era a experiência para o usuário, a comunicação, a promessa e tal. E ali comecei a querer estudar mais sobre isso, né? Eu comecei a estudar mais publicidade e propaganda, gestão de inovação, user experience, etc. E fui transformando aquilo que era uma fábrica de software, fui transformando aquilo numa agência digital. Porque eu comecei a entender, então, ao prestar serviço para as agências, foi para Fisher, foi para Nasca, McCann Erickson e tudo, eu comecei então a entender
toda essa área de comunicação que eles estavam vendendo e como que a minha tecnologia era um meio de fazer a criatividade deles aflorarem ali. Então fui entendendo e fui fazendo essa fusão. Eu sempre fui o cara mais de exatas, então, antes, né? Depois fui migrando para humanas e fazendo essa fusão. Em 2009, praticamente, a gente faz essa mudança mais radical do que era uma fábrica de software para uma agência digital. Então a gente passa a concorrer com as próprias agências naquele instante, no qual a gente era parceiro. A gente começa a ganhar várias contas, como por exemplo, a gente ganhou conta de Companhia Atlética, Copenhagen na época e tal, grandes contas, porque a gente tinha tecnologia, a gente sabia daquilo. Então a gente tinha muito mais inteligência, vamos dizer assim, para desenvolver o que hoje a gente conhece como WordPress. Naquela época a gente já desenvolvia isso para os próprios clientes, né? Para que eles pudessem colocar todas as suas campanhas no ar sem precisar mudar o site inteiro. Porque imagina, né? Tinha uma época, cara, que se você fizesse uma campanha nova, você tinha que mudar tudo. Você tinha que mudar o outdoor, a televisão e o site inteiro, né? E pra gente não fazia sentido algum mudar o site inteiro para quem é de programação. Então não foi tão difícil ganhar algumas concorrências, porque a gente conseguia provar que a gente conseguia abaixar o custo da turma por ano. E assim foi, a gente foi indo até que eu vivenciei então toda a bolha do .com ali no começo, eu vivenciei todo o início da tal do Web 2.0, e que na época era essa web colaborativa com fóruns, etc. O Flickr, os blogs nascendo, né? O YouTube. A gente desenvolve muitos projetos com esse tipo de recurso. Então eu vivenciei o início ali também das plataformas de mídias sociais, o Facebook, o próprio Orkut. A gente chegou a fazer ações, cara, para marcas no Orkut, né? Sério, Cimentos cara? Cauê, por exemplo. A gente fez concurso de Cimentos Cauê dentro do Orkut, pra você ter uma ideia. Nas comunidades, como é que era? Nas comunidades, valendo prêmio e tudo. Era um negócio maluco, assim. Então a gente vivenciou todas as fases. E quando a gente começa, então, a pegar grandes contas para colocá-las dentro do Facebook, isso foi por volta de 2007 para 2008, 2009, que foi aquela corrida pelo like. Não sei se você se recorda que se você tivesse 1 milhão de seguidores na página do Facebook, você alcançava 1 milhão de pessoas a cada post. Então era a mídia mais barata do mundo, né? Era maravilhoso. Então foi uma corrida pelo like e a gente conquistou várias contas internacionais que queriam entrar no Brasil. Molho de pimenta tabasco, mostarda Maile, tequila José Cuervo. E a gente foi a primeira página a atingir 1 milhão de likes com a Tabasco, né? No mundo, né? A marca Tabasco, né? No mundo. A primeira página da Tabasco no mundo a atingir 1 milhão de seguidores foi aqui no Brasil com a gente. Que legal, cara. Então a gente fez ação com Foursquare. Lembra do Foursquare? Falecido Foursquare, talvez. Sim, a gente fez muita ação com Foursquare. Então a gente vivenciou toda essa coisa assim de Facebook, de fazer página e tal, onde a gente tinha muitas marcas na nossa mão, no gerenciamento. E a gente usava uma ferramenta internacional para gerenciar gerenciar esses perfis todos. Foi em 2012, com a crise do dólar, que a gente se viu ali num problema, porque o dólar subiu e a gente tinha tudo lastreado ali em cartão de crédito internacional e tal, explodiu o nosso custo e a gente não tinha nenhuma ferramenta alternativa brasileira para fazer o que a gente fazia. E foi ali o despertar da ideia da MLabs, né? De desenvolver a MLabs ali e tal. Então, pensa comigo ali, né, quando você pergunta da história. Eu começo a empreender lá em 2000, vivenciei a história da bolha. Tivemos ali uma crise do dólar ali em 2012, onde na crise muitas vezes é que surgem as oportunidades, não é mesmo? Então foi ali que a gente enxergou a oportunidade de desenvolver uma ferramenta brasileira para gerenciamento de mídias sociais. E aí fui eu empreender mais uma vez e criei ali a própria MLabs, né? Investimos do bolso e tudo. E ela nasce em 2015 praticamente. Então a gente ficou 2 anos ali desenvolvendo, ela nasce em 2015 com as dores da agência em primeiro instante. As dores da agência, mas a gente já pensou nela, ela já nasceu com o propósito de pensar, obviamente, como um SaaS, né? Como um SaaS para todo mundo, obviamente não só para agências, né? Para todos os negócios poderem ter resultado nas mídias sociais. Então essa foi assim a trajetória. E hoje a MLabs é a ferramenta, é a plataforma mais usada do Brasil para fazer esse tipo de atividade. Tem mais de 130 mil clientes recorrentes usando a MLabs. E o ano passado a gente traduziu a ferramenta e a gente já conseguiu mais de 5 mil clientes em 32 países. Sem muito esforço, o que já foi uma boa validação para a gente, né? Então hoje eu estou mais integralmente na MLabs. Então aquilo que era a Focus Networks, que é a agência que se tornou agência digital, que se chama Focus Networks, depois que eu saio da MLabs, depois que eu saio da Focus, né? Carinhosamente a gente chama ela de Focus.
Depois que eu saí da Fox porque a MLabs se tornou muito grande, eu transformei aquilo que era agência numa consultoria. Porque a agência era um negócio grande. Foi uma das grandes Sim. agências aqui do Brasil e tal, com grandes contas, mas ao mesmo tempo, sem a minha pessoa lá para tocar o negócio, fica difícil, né? E a MLabs é um negócio escalável, SaaS, e muito rapidamente, em 2 anos, se tornou um negócio muito maior do que a própria agência. E sem as preocupações da agência, né? Aquela coisa de projeto, contrato, ganha cliente, contrata gente, perde cliente, demite gente, né? As dores do empreendedor. Sim. Então, cara, na MLabs a gente chegou a 25 mil clientes com 6 pessoas no time. Nossa. Então, assim, né? Para dar uma noção de escala aí para a turma entender essa história de SaaS. E aí eu saio, deixo lá, então, os meus sócios lá na agência, transformando isso numa consultoria. A consultoria existe hoje, mas de fato ela é mais uma consultoria boutique para grandes empresas. Então ela é focada ainda em grandes empresas, mas é uma consultoria muito de planejamento estratégico digital, totalmente baseada em dados, em tecnologia, que é a nossa raiz. E a gente começou essa história nova aqui da MLabs, que em pouco tempo também a gente recebeu investimento e depois a Stone também comprou uma parte do negócio. Então a gente hoje tem um negócio que é um negócio bacana, um negócio grande, que tem sócios investidores importantes aí no mercado, né? Então essa é o long short story. Poxa, cara, animal. E assim, algumas coisas que eu fui pensando aqui enquanto você falava. Primeiro, que boa parte da sua trajetória, quando você começou no digital, eu estava lá no off durante muitos anos e trabalhando em agência também, era muito diferente, né? A gente falava de banner no portal, né? Já tem aí o formato, é X por tantos pixels e beleza, colocava um banner no portal e aquela era a mídia digital, né? Que as empresas usavam 0,001% da verba e eu estava muito nesse lance tradicional, muito legal, cara, que você já tem essa trajetória toda no digital. E aí, duas curiosidades aqui. A primeira, você citou a questão de 2012, do dólar, mas no momento da bolha, isso não foi difícil para você? Vocês passaram por aquele momento tranquilamente? A bolha, ela me deu assim uma experiência interessante, que é uma história curiosa. Como a gente nasceu em 99 para 2000, o primeiro desafio da nossa vida foi o bug do milênio. Você lembra dessa história? Que quando virasse de 90... Fiquei esperando. Vai acabar tudo. Vai acabar tudo, né? Porque para muita gente que deve estar assistindo que nem sabe disso, turma, antigamente a galera programava a data somente com 2 dígitos. E eram os 2 dígitos finais. Era tipo 98, 99. Aí, quando perceberam que ia virar para 2000, os 2 dígitos finais iam virar para 00. E aí todo mundo ficou em pânico, porque assim, putz, sei lá, o que vai acontecer? Vai dar um crash total em todos os sistemas, né? Porque vai zerar tudo. E aí foi aquela corrida de bancos, de todo mundo reescrever o código para 4 dígitos, para não dar nenhum tipo de problema. Porque realmente daria problema, eu tenho certeza. Eu posso afirmar hoje que daria problema, mas a gente reescreveu muita coisa. Então esse foi o nosso primeiro desafio como negócio, porque a gente ajudou muitas empresas no bug do milênio. E aí em 2001... a gente chegou a fazer um projeto que chamava BioApp, que era um projeto que você podia mandar mensagens carinhosas, mensagens de amor, tal, com ASCII. Lembra disso? Sabe SMS, né? Quando você manda por SMS um cartão com um desenho todo em ASCII, né? Um coraçãozinho em ASCII. O ursinho que abria a mão e fechava. Cara, a gente desenvolveu naquela época um site. Naquela época as operadoras não cobravam para enviarem SMS, né? Então a gente pegou tudo isso. Então a gente desenvolveu um site, que foi 2001. Então assim, a gente fez um site, todo mundo entrava no site, colocava o número de celular para quem eles queriam enviar a mensagem, escolhia uma mensagem e chegava por SMS uma mensagem, um cartão. Cara, esse site ficou muito famoso, bombou. A gente ganhou um prêmio da Microsoft. Na época, a gente concorreu com o Curriculum.com.br, que tinha nascido Submarino. Olha só, a gente nasceu na mesma época que essa turma, né? Caramba. E a gente ganhou dessa turma como site assim, da vez, né? E, obviamente, que acabou tudo quando as operadoras começaram a falar: agora eu vou começar a cobrar por SMS. Aí acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Então ali, na verdade, esse site era uma iniciativa da história da bolha.com, porque a gente queria desenvolver um negócio para vender o quê? Publicidade, né?
É aquela história, cara, eu vou desenvolver um site que todo mundo entra aqui, é de graça, e eu vou colocar publicidade, eu vou vender publicidade. Sim, sim. Seria a nossa primeira bolha. A gente iria provavelmente captar algum dinheiro, a gente provavelmente iria vender muito, mas não ia durar muito, muito mesmo, como não durou. Né? Não durou acho que um ano. As operadoras começaram a entender que elas estavam perdendo dinheiro, ou deixando de ganhar dinheiro, na verdade. Né? Enfim, eu vivenciei então a bolha, mas não como empresa. A minha empresa não foi... Como era a fábrica de software, na verdade a gente foi beneficiado com a história toda, porque foi um momento muito pujante, né? Todo mundo queria desenvolver algum sistema, algum site, alguma coisa assim, e a gente aproveitou muito. Legal, eu lembro quando eles começaram a cobrar, essa época eu trabalhava na extinta Telemig Celular, que é aqui de Minas Gerais, e tinha no Amazonas também a Amazônia Celular. Depois a Telemig foi comprada pela Vivo. E era isso aí, né, cara? E era uma febre nessa época, né? Era uma febre. E aí depois os caras cresceram o olho. Outra coisa aqui, Xará, que eu fiquei pensando assim, eu acredito, me corrija se eu estiver errado, eu acredito que o que te ajudou a ter muito sucesso em toda essa sua trajetória, você falou de exatas e humanas. Para mim tem muito a questão do pensamento lógico, da resolução de problemas. Tem o seu lado exatas que fala aí muito alto, e depois você disse que foi, né, aprimorando e etc. O lado de humanas, de criatividade e etc. Você acredita que é mais fácil para um profissional nesse nosso mercado de exatas se dar melhor, ou um profissional de humanas se dar melhor, ou para você não tem nada a ver? Bom, eu como fiz essa trajetória de exatas para humanas, e agora obviamente eu sou muito mais de humanas do que de exatas no meu dia a dia hoje, né? Sim. Eu posso dizer que é muito mais interessante alguém de exatas ir para humanas e muito mais fácil de alguém de exatas ir para humanas do que o contrário. Alguém de humanas ir para exatas é quase que o não óbvio, assim, é muito mais difícil. Tanto que a galera toda, eu brinco isso muito, né? Eu falo, galera, vocês que são de humanas, vocês escolheram de fato se formar em publicidade, propaganda, administração, sei lá, jornalismo, ou vocês escolheram fugir de exatas? Porque essa é a grande verdade. A maioria fala, confessa pra mim, você não escolheu ir pra publicidade, você escolheu simplesmente falar assim, cara, olha lá, mais um, confessa aqui. Falei, cara, a galera quer fugir de exatas. Falei, não, pelo amor de Deus, eu quero fazer uma faculdade que não tem que fazer cálculo, que não tem que fazer matemática, né? Então a maioria foge disso. Só que hoje em dia não tem como fugir. Hoje em dia é sobre arte e ciência. Para quem quer jogar o jogo profissional, tem que saber fazer uma análise de dados, métricas, e você tem que se basear em dados. Não tem como. Ainda mais com inteligência artificial. Obviamente que a inteligência artificial vai ajudar muito a fazer essas análises, né? Mas você tem que saber coletar o dado, tem que saber, no mínimo, preparar para coletar o dado. Porque se você também não souber o que coletar, meu amigo, já perdeu o dado e você não tem mais nada, né? Não tem como tomar decisão depois. Então, até esse nível é importante as pessoas saberem, né? Então, vai ficar para trás. A galera de humanas que não tiver algum nível de lógica, algum nível de entendimento de dados, algum nível de entendimento de métricas, vai ficar para trás. Deixa eu aproveitar isso que você falou. E assim, lembrando de uma história minha de muitos anos, quando eu comecei a estudar sobre o Neil Patel, há quase 10 anos, antes da gente trazê-lo aqui para o Brasil, o meu atual sócio, Saulo Medeiros, hoje é CMO global da nossa operação, e ele sempre foi um cara que navegou muito bem nesses dois lados. Assim, ele formou comigo há muitos anos, sou da área de comunicação, depois formei em publicidade e propaganda, e eu, cara, check total no que você falou. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu fiz, confesso, por eliminação. Eu fui para a área de biológica, saúde, etc. Cara, Deus me livre. Exatas, eu tinha arrepio, cara, de cima a baixo, assim, sobre o negócio. Eu lembro que meu irmão me ensinava as coisas de matemática, ele é meio gênio. Ele falou, cara, é só você fazer isso. E se você tiver dificuldade aqui, você pode trazer aquela outra matéria e resolver esse problema. E eu ficava assim, cara, não tem condição. Essa matéria aqui ela é para resolver isso, e aquela outra não faz sentido. Como que aqueles caras conseguem? E aí eu fugi desse negócio. E o Saulo
anos depois, resgatou muito isso em mim. E ele falou, cara, você tem que estudar pensamento lógico, você tem que entender um pouco a premissa, né? Você não vai se tornar um dev ou etc e tal, longe disso, nem precisa, mas você tem que entender a premissa. E eu lembro que eu entrei no site de Harvard e eles têm vários cursos gratuitos e lá vou eu, cara, fazer um curso de linguagem C em inglês, eu que jamais tinha aprendido absolutamente nada. Cara, o primeiro módulo era um cara fera lá que dá essa aula de C, 2 horas de aula. Meu Deus do céu. Eu voltava... Tortura. Assim, em tortura mental, cara. Tortura mental. Eu devo ter aprendido, acho que da 6ª, 7ª vez que eu vi. E abrindo e tentando codar aquelas coisas mais bobinhas, mais simples. E depois, obviamente, falei, cara, não dá para mim. Mas o tanto que eu absorvi no sentido de, poxa, então, cara, peraí, agora eu entendi essa questão de resolução de problema, de você agrupar as coisas, então hoje já não precisa mais disso, essa linguagem supera essa, depois supera essa, e isso facilita a nossa vida. Cara, isso para mim foi uma transformação. E aí eu te pergunto, hoje um profissional que é muito humanas, que é isso que você falou que tem um risco de ficar para trás, como que essas pessoas podem fazer, Rafa, para aprenderem um pouco dessa parte de exatas, dados, pensamento lógico e etc? Percebe que hoje, quando a gente fala de ChatGPT, se você não tem um pensamento lógico, você não sabe fazer bons prompts, né? Então, todo mundo pode usar o ChatGPT, de fato todo mundo está usando o ChatGPT, mas nem todo mundo está obtendo os melhores resultados. Exato. Então, assim, se você for realmente ruim de lógica, ruim de pensamento crítico, não saber fazer as perguntas certas, ele vai te entregar aquilo que é o que você está pedindo, né? No nível mais básico do mundo. Então, a lógica não é saber programar, de fato, né? Pensamento crítico não é saber programar, é saber fazer as perguntas certas. Esse é o ponto. Porque, às vezes, se você fizer as perguntas certas, até mesmo para o ChatGPT, ele vai te responder de como você pode fazer um bom prompt, né? Só o fato de você perguntar para ele, como é que eu faço um bom prompt para tal coisa? É saber fazer uma pergunta certa. Você está perguntando para o próprio ChatGPT. Essa é a história do pensamento lógico. Eu fiz engenharia de telecomunicações, não terminei. Antes de fazer publicidade e propaganda, eu fiz 2 anos de engenharia de telecomunicações com professores do ITA, da Ericsson, e era um nível assim... nível, você fala que tem arrepio, cara, a gente tinha que calcular a propulsão do jato, entendeu? Para ir para o espaço, era um negócio maluco. Sobre banda, né? Banda larga, para as antenas, como é que você calcula frequência e tudo, né? Então era loucura, assim, e isso tudo foi me dando realmente esse pensamento lógico. Agora, como é que as pessoas podem fazer isso? Cara, eu falo para você, ginástica para o cérebro, né? Como tudo na vida, se você não estimula, aquilo fica atrofiado. Então o cérebro, ele é plástico. Então se você estimular mais determinadas áreas, ele vai se desenvolvendo. Você pode, e eu fiz por muitos anos inclusive, o uso de aplicativos mesmo, que são os aplicativos da categoria de ginástica para o cérebro, como o Lumosity. O Lumosity é um dos aplicativos que te ensina lógica. Mas não é uma lógica assim, faça aqui, sei lá, esse desafio X. É quase que um jogo, é um game. Ele é divertido, ele é entretenimento. Só que todo jogo ele é baseado no estímulo em memória, no estímulo em cálculo, no estímulo em raciocínio lógico para resolver um problema. Então é muito legal. Então o Lumosity é a minha dica aqui, que é a dica mais fácil que eu tenho certeza que a turma de humanas vai gostar. Porque até uma criança se desenvolve com o Lumosity. É o começo. Porque ele é ginástica para o cérebro, né? Depois você pode ir evoluindo para outros tipos de raciocínio lógico. Por exemplo, Sudoku. Sudoku também é uma ginástica para o cérebro, para raciocínio lógico, para encontrar ali uma solução. Palavra-chave, querendo ou não, né? Solução. Parece brincadeira, mas não é. Tem até não é jabá não, mas tem uma franquia chamada Supera, que é de ginástica para o cérebro. E o maior público deles hoje é de terceira idade por conta de Alzheimer, né? A turma fica com esse receio, né, e tal, de envelhecer e perder memória, envelhecer e perder as capacidades cognitivas. Mas todos os jogos que eles aplicam lá são jogos que qualquer um pode fazer já, né? Para que você possa estimular o seu cérebro a pensar mais logicamente. E, naturalmente, ser um entusiasta de pesquisar sobre
métricas, de pesquisar sobre lógica, mas dentro da sua área. Então, vamos falar, por exemplo, de mídias sociais, né? Então, eu sou o cara que falo hoje sobre marketing e mídias sociais com base em dados. Então, me seguir, entender aquilo que estou falando, ou se propor a entender e acompanhar o que eu estou falando, é uma forma também de você começar a pensar de forma mais crítica. Porque hoje nos meus posts, para dar um exemplo prático, nos meus posts versus outros perfis que falam também de Instagram ou que falam de marketing nas mídias sociais, eu não dito para você, eu não determino para ninguém o que ela deve fazer. Outros perfis falam assim, ó, faz 3 posts por dia, 3 stories, faça isso, faz aquilo, joga um pozinho em cima e pronto. E você vai ter resultados. Eu sempre trago um dado, eu sempre trago uma pesquisa e te dou uma lógica. Uma lógica. Eu falo, olha, com base nesses dados, existe essa hipótese por conta disso, por conta daquilo e tal. Faz sentido para você? Testa e me conta. Então a ideia toda dos meus posts é ajudar você a ter pensamento crítico. É ajudar você a refletir sobre aquele assunto para entender se no seu contexto, com as suas variáveis, aquilo funcionaria ou não. Então eu nunca vou falar faça isso, faça aquilo, eu sempre vou te dizer que existe uma hipótese que deve ser testada com base naqueles dados. Isso já é um exercício. Ler os meus posts já é um exercício bacana, assim. Então, fica a recomendação. Me sigam. Legal, muito bom. E eu te conheci já tem um tempo, mas de algumas pessoas... O meu Instagram eu nunca usei para questão profissional, eu só tenho o LinkedIn. Agora que eu resolvi abrir e colocar algumas coisas lá, mas assim, conhecimento muito baixo com relação a algoritmos, lógicas e etc. Mas eu já via muitas pessoas compartilhando as suas pesquisas, os seus dados, e eu sempre via no finalzinho lá a fonte Rafael Kiso. Eu falei, poxa, que legal, um cara que respira dado, respira informação. Eu te conheci dessa forma por meio da galera compartilhando os seus dados. Você lembra daquela ferramenta Scratch? Que Não. Cara, ela é um... É claro que não, porque... Esse é para humanos também. É um jogo, cara, de quebra-cabeça que você vai montando e tem um gatinho, e você pode escolher qualquer outro personagem e tal, e vai condicionando a parada. Então, assim, você coloca... vou colocar aqui depois na tela para a galera ver, para nós que somos de humanas aí. Você coloca as caixinhas de repetição, de início, de fazer barulho e etc. E o gatinho vai fazendo aquilo que você determina. E eu fazia muito aqui com minha filha, colocava a voz dela, era um barato. Aí, para ela, era super interessante para ela começar a desenvolver um pouco disso. Mas, cara, era legal, assim, eu era uma negação, ainda sou, no negócio, mas eu dava um comando na minha cabeça, né? Eu dava o play, o gatinho chegava até ali. Beleza, aí eu dava o play de novo e não acontecia nada. Cara, que saco esse negócio. Eu falei, não, bicho, você tem que dar um comando no final, porque quando termina, ele tem que começar de novo. É a lógica, então, né? assim, é a lógica. É a lógica, cara. Aí essas coisas eu falei, poxa, nossa, eu não sabia disso. Até esse cara de Harvard fala muito dessa Scratch também, que é uma ferramenta interessante. Muito, muito legal isso. E você, na sua ferramenta, na MLabs, vamos falar um pouquinho sobre ela aqui. Você tem muito, então, essa questão de juntar, né, o lado da criatividade, o conhecimento das redes, etc., com o lado dos dados e informações. O que as empresas, o que as pessoas que não manjam absolutamente nada de redes sociais, e só um parênteses, eu costumo dizer que tem muita gente que trata as redes sociais como o outdoor, né? Não que o outdoor ele não faça sentido, mas ele tem que estar dentro de uma estratégia completa, né? Senão você plota ali o negócio, não faz mais absolutamente nada, cruza os dedos e espera ter resultado, espera ter um branding maior, espera vender mais e etc. Então, muita gente ainda usa dessa forma. O que uma empreendedora, um empreendedor, um profissional de marketing, ele pode esperar aí da MLabs para poder ajudá-lo nessa questão de redes sociais, Rafa? A MLabs, ela tem... hoje, né, a MLabs, na verdade, ela é uma suíte de várias ferramentas. Então, a gente tem o MLabs Social, que você pode agendar conteúdo para as diversas plataformas, como Instagram, Facebook, TikTok, etc. Então, o que significa que você ganha muita produtividade ao planejar e agendar, por exemplo, um vídeo de Reels e com um toque agendar também para TikTok e Shorts.
com legendas diferentes e com hashtags diferentes, mas a mesma mídia. Então isso já economiza muito tempo. Para quem tem franquias, para quem tem unidades, então, consegue postar em mais de um perfil ao mesmo tempo. Deixar tudo agendado e tal. Isso dá uma paz para muita gente aí que precisa postar de madrugada, postar no final de semana, em feriados, né? Então a MLabs ela foi muito conhecida por esse primeiro ângulo de agendamento. Mas ela tem uma outra área, que é a área de métricas, onde eu te dou aquilo que está funcionando ou não. E o que a MLabs desenvolveu mais recentemente foi o MLabs Insights, que te dá parâmetros de mercado. Então, se você tem uma página no Instagram e você olha lá a sua taxa de engajamento, a sua taxa de engajamento é de 2%, isso é mais perto de zero, né? 2% mais perto de zero do que de 100. Então, para os leigos, como você estava colocando, para alguém que é totalmente leigo assim, vai achar isso ruim. Fala, cara, 2% é péssimo. Só que na MLabs a gente vai te dar um parâmetro. Falar, no seu mercado, no seu tamanho, a média é de 1%. Você está com 2%. Fala, opa, então eu estou acima da média. E se você, porventura, estiver abaixo da média, o MLabs Insights, ele te dá um insight daquilo que você pode fazer para melhorar a sua taxa de engajamento. Isso é baseado em inteligência artificial. Hoje a gente está integrado com o OpenAI. Então a gente tem a nossa base de dados, nossa base de conhecimento, que ensina o OpenAI para que o ChatGPT, que está integrado com a MLabs, com a linguagem natural, mostre para o nosso cliente o que ele pode fazer em termos de conteúdo, em termos de stories, o que ele pode fazer no Instagram dele para melhorar o engajamento. Isso serve para vários parâmetros de engajamento, de alcance, de frequência de posts. Então eu mostro qual é a frequência que o seu concorrente está fazendo. A gente está cada vez mais alimentando a MLabs com inteligência para que qualquer pessoa leiga possa ter um parâmetro. O que eu estou fazendo está sendo bom ou está sendo ruim e o que eu posso fazer para melhorar. Então esse é um ponto. A gente também tem uma área de workflow, tem inbox. Então você pode responder inbox de Instagram, Facebook no mesmo lugar. Tem a área de workflow que você pode aprovar um post antes dele ir para o ar. Então, tem algumas ferramentas legais no MLabs Social. E além do MLabs Social, a gente tem uma outra ferramenta chamada MLabs Dashgu, que é uma ferramenta analítica mais avançada para que qualquer agência possa construir relatórios e dashboards para os seus clientes, colocando ali o logotipo da agência, o logotipo do cliente, criando um portal online para o seu cliente. E ali você tem conectores como TikTok Ads, LinkedIn Ads, Google Ads. Então ele tem mais conectores do que o próprio MLabs, porque ele tem os conectores de mídia, ele tem os conectores de campanhas. Então você pode criar relatórios cruzando, né, dados de diversas fontes. E isso é muito útil para a galera que é agência, né? Inclusive o agendamento de relatório, de envio de relatório. Então você pode deixar o relatório agendado para ser enviado para o seu cliente todas as segundas-feiras do primeira semana do mês. E ele vai lá e popula com os dados e manda. Você pode colocar seus comentários e tudo mais. Então essa é uma segunda ferramenta que é mais avançada. Então perceba que a gente tem bastante coisa relacionada à parte analítica, à parte de dados. Porque na essência, quando a MLabs nasceu, ela já nasceu com essa visão de ser uma plataforma de software como serviço de alta escala para ter o maior volume de dados possível. Então o preço da MLabs, por exemplo, é muito barato por causa disso. Porque na estratégia tinha que ser uma ferramenta super barata para ter barreira de entrada, para ter menos objeção sobre preço, né? Para todo mundo, para mais pessoas assinarem MLabs, para eu ter mais dados. Porque tendo mais dados, eu consigo alimentar minha inteligência artificial e ser mais preciso nas resoluções. Então, por isso que a gente tem hoje 130 mil clientes e a gente vai crescendo e tal. A nossa meta é chegar em 1 milhão de clientes. Então, imagina um Big Data com 1 milhão de clientes postando pela MLabs de tudo quanto é tipo de segmento, região. Então a gente consegue saber o que funciona ou não funciona no nível de detalhe, assim, tipo de legenda, tipo de hashtag, tudo, né? Muito fantástico. O Neil Patel, ele fala muito, e eu vejo que você faz assim como ele. Ele é um cara de software também. O pessoal acha que ele é um especialista só de SEO e tal, mas manja muito de marketing digital no geral e é um cara de software. Criou vários, Kissmetrics, o Ubersuggest, Crazy Egg, enfim, são vários. E hoje ele tem alguns xodós dele ali, que é o Ubersuggest, o Answer the Public, que ele comprou, pagou uns 6 milhões de dólares, se eu não me engano, e já colocou uma grana bizarra na ferramenta para poder melhorar. E tem agora um que chama Ads Grader, que é específico para mídia.
E ele fala muito isso também. Ele fala, cara, ele investe em features assim, mega fantásticas e algumas gratuitas. E aí, óbvio, né? Se você quiser um pouco mais de complexidade, você precisa pagar. Mas também não são preços absurdos. E a quantidade de dado, cara, você entra e navega ali no Answer the Public para poder entender um pouco de comportamento, de perguntas, de usuários e etc. Isso é maravilhoso, né? E depois, o que eu achei muito legal que você comentou no começo, é um serviço de consultoria, né? É um serviço premium para você trabalhar com grandes marcas, grandes empresas. E aí, óbvio, você tem um valor absurdo por trás, né? Que é uma geração de dados, informações e inteligência para entregar para esses clientes. Então, o que te permite ter um ticket mais alto, né? E aí você tem um business com algo escalável, algo não escalável, mas que também te dá um ticket bem considerável. Então, poxa, achei bem legal. Exatamente. Isso. Hoje eu empreendo pensando no ecossistema, de fato, né? Então, a MLabs ela dá essa substância de dados, de volume de dados, o que faz com que a gente saiba aquilo que está funcionando ou não. E isso dá para a gente um diferencial competitivo muito grande para os outros negócios. É bem como você colocou. Então, eu tenho uma consultoria de marketing, tecnologia, que obviamente tem sua vantagem competitiva, porque eu também tenho MLabs, né? Então, as grandes empresas entendem que a gente consegue enxergar coisas que outras consultorias não enxergam, porque a gente tem esses dados. Ao mesmo tempo, eu tenho uma mentoria, que também vou lá e vou ajudar os meus mentorados, porque eu também tenho esse conhecimento que é baseado nesses dados. Então, tudo gera vantagem no final do dia por conta desse Big Data, né? Por conta desse ecossistema montado em torno da história da MLabs. Legal. Rafael Kiso, em linhas gerais, meu caro, um profissional de marketing manja de redes sociais? Tem que manjar, né? Hoje não tem mais. Não tem mais escolha. Então, assim, manja por osmose. Acho que todo mundo, até mesmo quem não é de marketing, se auto-intitula um profissional de marketing. Então, hoje é o que mais acontece, né? Alguém que criou um Instagram e começou a fazer o perfil, sei lá, do negócio do pai e começa a achar que manja de marketing digital. Porque foi lá e começou a fazer posts no Canva também, né, e tal, e tá ajudando a fazer a tal da propaganda. Mas não tem a menor ideia do que de fato marketing, né? Não tem a menor ideia de que marketing é um guarda-chuva onde a comunicação é uma das partes dela. Mas que a gente tem produto, tem todas as outras estratégias, né, de construção de marca e tudo mais. Então, assim, o que está acontecendo mais hoje pela proliferação até mesmo de profissionais freelancers de mídias sociais é isso. Muita gente se auto-intitulando marqueteiro digital sem ser de fato, né? Sem ser de fato pela raiz da história toda. Já ao contrário, quem já é formado de verdade em marketing, ou quem é formado de verdade em publicidade e propaganda, ou quem realmente foi estudar isso, porque aí não precisa ser formado, graduado com diploma, né? Mas quem de fato estudou isso e tem esse fundamento, naturalmente tem muito mais facilidade para fazer funcionar as mídias sociais, na minha opinião. Porque os fundamentos de marketing, eles nunca mudaram, os fundamentos de marketing. O comportamento do ser humano, inclusive o algoritmo humano, não muda há muito tempo, né? Então, para a turma que conhece bastante sobre comportamento humano, comportamento de consumo, a galera do off, né? Você veio do off, entende, inclusive, muito mais, na minha opinião, daquilo que é o potencial de um canal como esse, né? E entende muito mais como canal do que o fim da história toda, né? Então, tem muito negócio que aposta todas as suas fichas, tipo, no Instagram. E não investe em first party data, e não tem um site, e não tem as suas propriedades, e aí o Instagram sai fora do ar, acabou o business, né? E aí, tipo... Então, falta de visão. Então, acho que o profissional de marketing raiz mesmo, ele tem suas vantagens quando ele vai para as mídias sociais, quando ele começa a estudar isso e começa a praticar a história toda. O que muda de verdade é a dinâmica. A dinâmica desse canal é muito diferente dos outros canais. Porque tudo muda o tempo todo. Nasce um novo formato e nasce uma nova possibilidade, né? Então tem que ter essa, vamos dizer, tem que ter essa disposição para acompanhar mais de perto as atualizações e tudo que está funcionando, o que faz com que você tenha que quebrar um pouco a cabeça para entender como é que funciona a lógica do algoritmo, como é que é essa história de distribuição de conteúdo,
Por que é tão competitivo assim, né? Alcançar organicamente. E acima de tudo, a galera de marketing lá de trás, a raiz, sabe que tem que colocar dinheiro também, sabe que tem que fazer mídia paga. A galera mais nova acha que tem almoço grátis o tempo todo, que o algoritmo é o vilão, de que o Zuckerberg só quis dar um gostinho lá e agora quer cobrar, né? Sabe essas histórias todas? Tem muito disso, né, cara? E tem um ponto que você falou que é o seguinte, esse movimento digital hoje está fazendo com que surjam aí, obviamente, uma série de empresas, freelas, pessoas, etc. E tá tudo certo, né? Cada um buscando o seu espaço. Mas tem um ponto aí que você comentou que eu não curto, que é quando essa pessoa ela se intitula a especialista no negócio. E aí, para esses casos, para quem está nos assistindo ou para quem está nos escutando aqui na nosso podcast, eu diria o seguinte: peça um case, né? Peça um case de sucesso. Então, às vezes a gente vê lá, eu sou especialista em lançamentos de infoprodutos. Peça um case, né? Eu fiz esse aqui, vendeu R$200. Então, cara, não é um especialista, né? Ou fez um curso ou largou o trabalho para poder se dedicar àquilo. Pode vir a ser um especialista, mas, na verdade, ainda não é. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e, muitas vezes, também para essas pessoas, tem o menor problema de ser sincero, né? Cara, eu tô começando e etc. Então, eu vou cobrar um pouco menos. A gente pode fazer uma parceria, o que quer que seja, até essa pessoa ter chancela, na verdade, né? para poder experiência, né, cara? Não é um curso... A questão da especialidade, né? Porque a gente tem dois ângulos. O ângulo acadêmico, fiz uma especialização, então vou me titular, obviamente, de especialista, porque eu fiz uma especialização, mas tem o que é as horas de voo, né? Então tem as 10 mil horas de voo. Então sou especialista porque eu tenho experiência. Porque eu fiz, cara, projeto A, B, C, D, E, F, G, H e 8 de 10 deram certo e tal. E por mais que tenham outros que deram errado, isso é bom, né? Na trajetória, porque você teve a experiência, você errou, você aprende com o erro. Então, quanto mais horas de voo, melhor. Então, as pessoas que se auto-intitulam especialistas em alguma coisa, provavelmente não são especialistas, né? Porque especialista, você não se intitula especialista. Se não for acadêmico, você é especialista porque o mercado te dá esse título. O mercado fala, cara, esse cara é especialista nesse assunto. Mas não você mesmo, né? E a galera quer ser, tipo assim, né? Ele cria empresa para ser o CEO, né? Ele só tem um funcionário, só cria empresa para ter o cargo de CEO. CEO do MEI. Enfim, é isso, cara. A galera tem que ter chão, tem que ter estrada, quilômetro rodado, não tem jeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, do ponto de vista de empreendedorismo, assim, Xará, o que você, em algum momento que você teve alguma dificuldade na sua vida como empresário, o que você faria diferente, assim, em algum momento? Você lembra de alguma coisa específica? Acho que nessa trajetória toda que eu falei para você, de 2000 a 2024, sempre tem os altos e baixos, né? E essa é a máxima que nunca vai mudar. Todo empreendedor, todo negócio, toda história tem altos e baixos. Tem uma hora que, tá indo tudo bem, e sempre que tá tudo indo muito bem, vai acontecer alguma coisa que vai te colocar à prova. E a parte boa é que tudo que aconteceu no passado te preparou para chegar até aquele momento. Por mais doloroso que foi alguma coisa no passado, te deu um pouco mais de casca para você aguentar e suportar e atravessar aquele novo desafio. Quando você fica em paz com isso, quando isso é internalizado, saber que vai acontecer de novo alguma coisa, eu não sei o que, mas eventualmente vai mudar, sei lá, tem coisas que a gente não controla, né? De economia, de política, de eventualidades até, sei lá, na família, na saúde e tudo mais. Então sempre a gente vai enfrentar algum desafio, né? E mar calmo nunca fez um bom marinheiro. Então, então assim, já vivenciei várias coisas. Já vivenciei, como eu disse, crise do dólar, já vivenciei crise de MLabs mesmo, em 2021, né? Quando o Facebook foi e fez e ocultou os posts dos nossos clientes no Facebook e tudo mais. Então a gente teve que, imagina a gestão de crise que não deu, né? Caramba, cara. Aí os caras vieram ao público, pediram desculpas e voltaram tudo, então tá tudo certo. Mas imagina naquele momento pra gente, né? Naquele momento
foi muito complexo. Então já passei gestão de crise, já fiz também gestão de crise para muitos clientes, né? Na época de agência. Na época de agência também teve a questão toda daquela corrida pelo like, que a gente até citou do Facebook lá em 2007, 2008. Era tudo muito fácil, estava muito fácil dar resultado para os clientes. Imagina, postar e alcançar todo mundo 100% de graça. Então era muito fácil dar certo. É tipo a história de você dar um tiro de canhão para matar um mosquito. Pô, a gente dava tiro de canhão todo dia e é óbvio que a gente conseguia fazer dar certo. Até o momento em que tudo mudou. Então, na hora que o Facebook muda o algoritmo, na hora que ele começa a implementar um algoritmo de recomendação, filtro, e aí vai para essa história dos mais relevantes aparecem, a gente para de dar os resultados. Então, a gente vive uma crise ali com os clientes. E aí a gente precisa reinventar a roda, precisa entender o algoritmo, precisa estudar de novo. Então, a gente sempre vai viver. A gente não tá no controle de tudo, né? Mas hoje, obviamente, com o conhecimento que eu tenho e com tudo que eu já vivenciei, tudo que acontecer daqui para frente, eu acredito que eu vou conseguir lidar muito melhor e muito mais rápido e vou conseguir acionar muito mais pessoas para me ajudar. Então, a trajetória também te dá caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. Né? Legal. O networking te dá caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. É aquela história do sucesso. Assim, o sucesso ele não tem uma única via para o sucesso, né? Assim como não tem uma única forma de você chegar ao número 100. Você pode multiplicar 10 por 10, você pode somar 10 mais 10 mais 10. Então, assim, você tem inúmeras formas de chegar ao número 100, assim como na vida, né? Quando a gente fala isso. Então, para mim, assim, eu sou muito mais zen hoje com relação a isso. É óbvio que não, quando acontece algum problema, ainda é desgastante, estressante, mas... Sim. Menos do que já foi um dia, assim, quando eu era mais novato nessa história de empreendedor. Boa. Boa dica para quem quer empreender ou está empreendendo. Muito bom. Rafa, a gente entra agora um pouco naquilo que você é especialista, né? Redes sociais. E aí tem uma pergunta aqui, um pouco de $1 milhão e com diversas variáveis, mas eu queria te perguntar. Tem algumas pessoas que dizem que nós precisamos, uma marca ela precisa estar em todas as redes para poder trabalhar com posicionamento em cada uma, para poder melhorar o alcance e etc e tal. Mas tem aquilo que eu disse, né? Estar presente em várias redes sociais, se você está fazendo um outdoor ali, para mim não faz muito sentido. O que você entende que é melhor para um profissional de marketing que trabalha em alguma empresa e precisa ou refazer um posicionamento, ou é um produto novo e etc. Estar presente em várias redes ou escolher uma, ter sucesso naquela e depois passar para a próxima? A gente tem que acompanhar o comportamento do consumidor. E pelo que eu já vejo há muitos anos, geralmente as marcas elas estão atrasadas em relação ao comportamento do consumidor. Então o consumidor ele se comporta de tal forma e as marcas, depois de um tempo, elas começam a tentar se adaptar. Vamos dar um exemplo, a própria mídia social, né? A maioria das pessoas já estava usando as mídias sociais e demorou muito tempo para as empresas também usarem as mídias sociais. Eu me lembro bem na época que a gente discutia como que as marcas deveriam estar nas mídias sociais. Aí a gente falava assim, isso estou falando de 2000 na época que o Twitter bombava muito, acho que foi 2011, por aí. E falava assim, cara, mas não é uma questão de querer estar ou não, a sua marca já está lá, porque as pessoas já estão falando dela. O seu cliente já está falando de você lá. Você só não está lá para participar da conversa, né? Mas assim, você já está participando e você não querendo ou não. Então, pensa comigo, sempre o comportamento do ser humano ele é moldado pela tecnologia e não o contrário. Então a gente é um ser mais imediatista hoje em função da tecnologia. A gente é mais imediatista porque a gente tem Netflix, porque a gente tem iFood, porque a gente tem com um toque, a gente tem um vídeo on demand, a gente tem uma comida on demand, a gente tem... Cara, então a gente vai se tornando um ser humano mais imediatista em função da tecnologia. A gente vai se comportando em função da tecnologia. E as empresas elas vão demorando a se adaptar conforme a tecnologia. Então, quando a mídia social, as plataformas de mídias sociais nasceram, a tecnologia nasceu, as pessoas foram e se adaptaram, as marcas são as últimas a entrarem. Né? E por que eu dei essa introdução? Porque, naturalmente, quando a gente começa a pensar sobre múltiplas plataformas, tem aquelas plataformas mais antigas e tem as mais novas. Então, as mais novas, por exemplo, TikTok, né? Nasceu mais recentemente.
Eu devo ou não devo estar no TikTok também? Já estou lá no Facebook, já estou no Instagram, devo também estar no TikTok? Existe uma metodologia da Gartner chamada Hype Cycle. E essa metodologia da Gartner, ela tem uma curva que ela nasce, chega num pico, sofre uma desilusão e chega no platô de produtividade. Toda tecnologia emergente, ela nasce. Quando ela nasce, porque tem algum engenheiro, algum maluco lá que está desenvolvendo alguma coisa. E aquilo é só uma promessa ainda. Quando ela começa a subir, ela chega no pico de expectativas infladas, o que significa que é capa de revista, é matéria de jornal, mas somente os tais dos early adopters estão realmente testando. Não está na massa ainda. A maioria ainda não teve nem coragem de colocar o pé, só está lendo sobre o assunto. Foi o que aconteceu, por exemplo, na época de NFTs, né? Porra, você pega os NFTs, tá todo mundo falando do negócio, aí você tem os early adopters que, porra, tô ganhando milhões, etc. Só que ninguém sabe de fato o que vai dar aquele negócio. Só que aí ele sofre a desilusão. Então tem aquela queda ali da curva, desilusão, ou seja, aquela desilusão ela serve como um abismo para amadurecimento daquela tecnologia. Será que ela sobrevive, amadurece e sobrevive, e aí todo mundo passa a usar? Ou será que ela morre? Era só um hype? Como foi muita coisa na nossa história, né? De Second Life a, sei lá, até mesmo o óculos do Google, o Google Lens na época lá e tal também foi um hype, todo mundo falava e tal, né? E caiu. Como é que vai ser o Apple Vision Pro? Né? Todo mundo falou pra caramba, você via um monte de vídeo, o cara no metrô, o cara no carro, agora você vê as matérias, todo mundo devolvendo na loja da Apple, porque o negócio não dá pra usar. Então, assim, você tem sempre esse hype. Passou do hype, ele entra no platô de produtividade. Hoje para decidir e responder a sua pergunta, eu faço o seguinte: o que é que está no platô de produtividade? Instagram, YouTube. Por quê? Porque já amadureceu, já tem case de sucesso, já tem muita empresa de todas as categorias tendo resultados efetivos. Então, lá é onde eu, obviamente, vou investir a maior parte dos meus recursos, meu tempo, meu dinheiro, etc. Mas eu também tenho que investir naquilo que está lá no pico. Por quê? Porque é igual na renda, é igual nas finanças pessoais. Você tem a renda fixa e tem a renda variável. A renda fixa é aquilo que é seguro. É aquilo que, de fato, se você colocar um dinheiro, você sabe que no final do ano vai te dar uma renda ali. Você não vai ter grandes ganhos, mas você vai ter uma renda. Mas na variável, que tem um pouco mais de risco, se der certo, você tem um grande ganho. Se der errado, você também não perdeu aquilo que você precisava, que era fundamental. Porque a boa prática do investimento em finanças pessoais é isso, né? Você tem que ter o seu colchão, investe na renda fixa, não vai investir na renda variável aquilo que você precisa para viver, né? Você vai investir aquilo que você nem precisa. Cara, se perder, tá tudo bem. Mas se ganhar, porra, eu vou ter um grande ganho. Então, você pega um TikTok da vida, o TikTok até pouco tempo atrás, ele estava lá no pico. Ele já não está mais no pico. Ele já passou pelo amadurecimento, agora tá no pezinho do platô de produtividade. Mas quem entrou lá no pico teve grandes ganhos. Porque ele não morreu. O TikTok não morreu. Ele não foi uma falha. Ele deu certo, mas quem entrou lá no pico foi o early adopter e aprendeu como é que funcionava aquela dinâmica e testou ali. Ou seja, aquele momento é o de teste, aquele momento é o momento para você entrar para testar coisa. Porque na hora que ele sobrevive e entra no platô de produtividade, você já está presente. E você já é o pioneiro, e você já cresceu, e você já sabe como é que funciona o jogo. E aí, obviamente, que você começa a colher os frutos muito mais rapidamente que todo mundo do mercado. Essa é a janela de oportunidade que existe em todos os mercados. Existe também nas mídias sociais. Então, na hora que eu entendo essa lógica do Hype Cycle, eu vou estar lá no Instagram e eu também vou colocar, tipo a Pareto, 80-20, né? Eu vou colocar 80% do meu recurso aqui no Instagram e 20% eu vou colocar lá no TikTok. Só que esses 20% podem me dar depois, amanhã, pode se tornar os meus 80% de faturamento do negócio. Porque em um dia, o Instagram pode morrer. Assim como o Facebook hoje está morrendo, né? E aí você tem que migrar todos os seus esforços para outro lugar. Então eu não vejo que é preciso você estar em todas as plataformas de mídias sociais, mas você precisa ter pelo menos uma no platô de produtividade e uma lá no pico, como parte do seu investimento futuro. Sempre é ciclos, são ciclos de vidas, as coisas não vivem para sempre. Então você tem que estar investindo em alguma coisa, plantando uma semente e aqui colhendo o seu fruto, plantando uma semente e aqui do outro lado colhendo o fruto. Então hoje eu tenho, cara, YouTube e Instagram é o platô de produtividade, TikTok é o que está hoje como investimento, né, para todo mundo. Já está passando.
Então daqui a pouco passou o bonde aí, a galera perdeu também. Aí vai ser o último a entrar dos concorrentes, né? É assim que hoje eu decido, assim, que plataforma que a gente tem que estar lá. Como profissional de planejamento, no diagnóstico, você pode descobrir também aquilo que faz sentido para o seu negócio, detectando o que o seu consumidor está usando mais. Então é óbvio que faz sentido, né? O que meu cliente usa mais? Às vezes é Pinterest. Às vezes para mim é melhor estar no Pinterest do que estar em outro lugar. Então tem essa parte do diagnóstico que é importante. Mas de modo gerais, para todos os negócios, YouTube, Instagram, para B2B, o LinkedIn obviamente é muito forte e o TikTok é uma aposta que vale a pena hoje. Boa. Vamos entrar um pouco mais então especificamente aí nessas redes. Você comentou primeiro sobre o Facebook, né? Qual que é a sua visão hoje sobre o Facebook? Por que você comentou e você acha que ele está morrendo? O Facebook, sei lá, 3 anos atrás, ele tinha em torno de 130 milhões de usuários brasileiros. Aí, 2 anos atrás, passou a ter 123 milhões de usuários brasileiros. E hoje, ele tem em torno de 113 milhões de usuários brasileiros. O que significa que as pessoas estão saindo literalmente do Facebook. Porque tem muita gente desses 113 milhões que está lá ainda, mas abandonou o Facebook. Está lá. Está contabilizando, mas não usa, não é ativo, não é usuário ativo. Então, eu não tenho, obviamente, o dado de usuários ativos brasileiros, mas imagina que desses 113, uma boa parte não entra mais. Nem para ver aniversário. Nem para ver aniversário. Porque eu pergunto, às vezes, na enquete do meu Stories, eu falo, então, gente, aí, quem está usando o Facebook ainda? Aí tem gente que defende, mas defende pelo qual ângulo? Não, eu uso o Facebook para anunciar no Facebook. Porque tem gente ainda lá que tá clicando, tá convertendo, então tá fazendo sentido. Mas como usuário final e não como anunciante, não como um profissional, como usuário final, a grande maioria não usa nem para ver aniversário mais. Aí você fala assim, não, mas tem um público lá dos mais velhos, o marketplace está funcionando. De fato, deve ter alguns nichos ainda que são relativamente fortes, mas a migração está acontecendo. Porque a faixa etária que mais cresce no Instagram hoje são dos mais velhos. Porque a afirmação toda é, mas as pessoas mais velhas estão no Facebook ainda, eu converto muito para os mais velhos. Mas como o Instagram hoje tem 134 milhões de usuários brasileiros e está crescendo, mas está crescendo em qual faixa? Está crescendo nos mais velhos. Literalmente uma migração do Facebook para o Instagram, né? E até mesmo os grupos que tem no Facebook, que é o que fez, na prática, muita gente continuar usando o Facebook, porque os grupos do Facebook ainda servem efetivamente para fazer uma comunidade ali, para criar alguma coisa diferente, né? A maioria está preferindo já o WhatsApp de alguma maneira. O WhatsApp também criou comunidade, você pode ter vários grupos na comunidade e cada vez mais o WhatsApp é o nosso dia a dia, é a melhor forma de você interagir ali com algum tipo de comunidade. Então, aos poucos também as comunidades estão deixando de ter a atividade que tinham no passado. Isso acontece no Brasil. No mundo, em alguns países o Facebook cresce, mas no geral a porcentagem de crescimento em relação ao ano passado ela é negativa já. Quando a gente coloca no globo como todo, a somatória de usuários ele está perdendo, mas em alguns países ainda cresce. Então, alguns países ainda... é aquela história do atraso. Alguns países ainda estão vivenciando o auge do Facebook e daqui a pouco vão vivenciar o Instagram. E o brasileiro e o Brasil sempre é muito à frente nesse caso, né, de mídias sociais. Sempre muito à frente. A gente sempre está entre o top 3 em tudo no mundo, assim, quando fala de mídias sociais, ou top 1. Por exemplo, o Brasil é o país número 1 em número de influenciadores digitais no Instagram. O Brasil é o terceiro maior país no mundo em termos de usuários no Instagram. Perde para os Estados Unidos e Índia. Mas por conta da população mesmo, né? Tamanho do negócio. Mas quando a gente fala de influenciadores, etc., cara, a gente é o número 2 no TikTok, número de influenciadores no mundo. Se realmente o TikTok for banido dos Estados Unidos, o Brasil vai se tornar talvez o principal mercado para o TikTok no mundo. Então a gente é muito early adopter também, né? De tudo. Lembra do Clubhouse? Cara, nossa, acho que o Clubhouse só foi um fenômeno por causa do Brasil, sei lá, me parece, né? O que foi aquilo, Rafa? Foi um hype enorme, né? Enorme. E morreu. Cara, eu lembro, abrindo esse parênteses aqui, quando virou a febre, eu comecei a entrar e aí fiquei super empolgado, né? Terminava de trabalhar à noite, eu entrava em grupos e discussões e etc.
Teve um que foi super engraçado, porque estava um conhecido meu, trabalha com marketing digital, eu entrei no grupo dele, e, cara, tinha o padre Fábio de Mello, tinha Fabiana Scaranzi, que era Globo, jornalista, etc. E tinha uns caras super famosos, cara. E assim, eram os caras, bicho, porque eles abriam o microfone, né? Tinha como você subir a pessoa pra poder. Eu falei, cara, não é possível. Eu lembro que eu levantei a mão, como o cara me conhecia, eu falei, poxa, tem um rolê aqui que eu consigo acrescentar alguma coisa. E aí eu levantei a mão, o cara falou, Rafael Mairim, queria falar e tal. E a galera não me conhecia. Eu falei, pessoal, uma rápida introdução, sou sócio do Unipatel, não sei o quê. Pô, meu Deus, tal, não é possível. Eu falei, eu queria fazer uma observação com relação a isso. Beleza, e falei. Aí, cara, o padre Fábio de Mello me seguiu, a Fabiana Scaranzi. Eu falei, que isso, cara, que coisa mais... Eu tive um ponto de proximidade com eles que eu jamais teria. Totalmente aleatório, assim. Aleatório, cara, totalmente aleatório. E esse negócio em questão de poucos meses, né? Poucos meses. O negócio meses. mingou totalmente, cara. Pois é. E falando de Instagram, hoje, né, o Instagram já é completamente diferente do que a gente via desde o começo ali, embora muitas empresas ainda trabalhem com o Instagram de uma forma um pouco precária. Fala um pouco pra gente o que as empresas e as marcas precisam fazer com relação ao Instagram em termos de diversificação, entender um pouco do algoritmo. Explica um pouco pra gente sobre o Instagram, por gentileza. O Instagram, em geral, ele é o melhor plataforma de mídias sociais do momento, porque é a única plataforma que te permite acompanhar a jornada do cliente de ponta a ponta. Então você pode usar Reels para entrar no radar de novas pessoas, para ser descoberto ou descoberta, porque o algoritmo do Reels foi pensado análogo ao TikTok para realmente distribuir o seu conteúdo além dos seus seguidores. Uhum. Aí depois da descoberta, as pessoas visitam o seu perfil. E hoje o Instagram permite com que você tenha catálogo de produto, se você for um negócio que vende online, né? Permite com que você tenha os destaques dos stories, que você pode organizar ali a sua vitrine de alguma forma, mesmo que seja um serviço, né? Você pode organizar de alguma forma. Aí as pessoas vão visitar os seus últimos posts e vão perceber se elas têm uma razão ou não para te seguir. Então, é um erro clássico das empresas entrarem no Instagram e achar que ele é uma vitrine, como você bem colocou, e fazer panfletagem digital. Então, nenhuma plataforma de mídia social é uma plataforma de propaganda no orgânico, né? Ela, de fato, sim, vive de anúncios. É o modelo de negócio deles. Então, se você quer anunciar, você paga. Mas no orgânico, ninguém que é usuário quer assinar ou quer seguir o seu perfil para ficar vendo propaganda. É tipo assim, você quer assinar uma newsletter só para receber spam? Não faz sentido nenhum. Você quer entrar num canal de televisão que só tem comercial, não tem conteúdo? Não. Mas a galera não se liga nisso. Então eles criam um perfil e fica só fazendo propaganda, oferta, produto, mock-up de produto, etc. Não é assim que funciona. Então você tem essa segunda etapa da jornada, que é de consideração, que é onde você realmente precisa se posicionar como especialista naquilo que você sabe. Você tem que contribuir com as conversas que já existem nas mídias sociais ou criar novas conversas, mas em torno daquilo que você sabe. E aí tem uma máxima que é importante todo mundo saber, que é assim, cara, se você vende alguma coisa, você deveria ser especialista naquilo que você vende, certo? Então, se você vende serviços ou soluções de SEO, você é especialista em SEO. Então, fala mais sobre SEO, ensine as pessoas sobre SEO, do que fique fazendo ofertas sobre o seu produto de SEO. Porque assim eles vão te enxergar como especialista e vão preferir, obviamente, te contratar do que um outro. Porque você entregou o valor primeiro, você entregou a história da reciprocidade, você entregou o valor, você provou que você sabe muito sobre o assunto, a ponto de se colocar acima do resto que nunca falou nada, que se auto-intitula especialista, mas nunca falou nada, nunca contribuiu com nada, então as pessoas não percebem que elas são realmente boas naquilo, né? Elas só estão tentando te empurrar alguma coisa. Então, na segunda etapa é isso. E essa segunda etapa é muito boa no Instagram para você fazer feed com imagem, carrossel e stories. Porque os algoritmos desses três formatos foram pensados para entregar o conteúdo para quem segue o perfil. Então, no momento que a pessoa te descobre via Reels, visita seu perfil e te segue, ali é o momento de você aumentar o número de vezes que você aparece para elas. Essa frequência de vezes que você aparece para elas é o que forma o tal do posicionamento, o que forma a percepção de que você é uma autoridade. É com tempo, é com frequência. Então, o feed e o stories te ajudam a ter essa frequência, por conta do algoritmo.
Manda. Essa frequência que você disse, tem alguma regra, orientação, boas práticas? Duas vezes por dia, 1, 10? Como funciona em linhas gerais? Tem a lógica, que é uma lógica que todo mundo pode implementar ali no dia a dia para decidir quantos posts fazer. Porque não existe, de fato, a fórmula, é 3, é 2, etc. O que existe são estudos que mostram que se você aparecer 2 vezes para a mesma pessoa na semana, e tem que ser na semana, isso eleva em 95% de chance dela lembrar de você. Que legal. Então imagina que eu apareci 2 vezes para você nesta semana. E se de repente aparecer uma pesquisa na sua frente, falando, Mairink, destas 5 pessoas aqui, de qual você se lembra mais? Aí vai aparecer o nome do Kiso, o nome do fulano, o nome do ciclano, etc. Se você me viu 2 vezes naquela semana, a chance é de 95% de você votar no Kiso. Eu lembro do Kiso, eu vi 2 vezes por semana. Se viu uma vez só, a chance já cai bastante. Você fala, não lembro, dessas pessoas não lembro bem, acho que eu vi essa aqui. Então acontece isso com as marcas. Se você não é visto, você não é lembrado. Né? Então a frequência é o estudo. O estudo da frequência é o estudo de vezes que você aparece para a mesma pessoa, é impacto. Então eu ainda não estou falando de número de posts. Mas para que você apareça de fato 2 vezes para a mesma pessoa na semana, no orgânico, sem usar mídia paga, não dá para fazer só 2 posts. Por quê? Porque o seu post não alcança 100% dos seus seguidores. E não alcança as mesmas pessoas do post que você fez ontem. Então tem mais isso, né? Então, geralmente, na média, um post no Instagram alcança em torno de 12% do número de seguidores que um perfil tem. Então, o perfil tem 100 seguidores, vai alcançar 12 pessoas, na média. E aí, você faz um post 1, tipo segunda-feira, fiz um post 1, eu vou alcançar 12 pessoas. Aí amanhã eu vou fazer o post 2, eu vou alcançar então 12 pessoas, na média. São as mesmas 12 pessoas do post 1? Provavelmente não. Ele vai pegar uma outra parcela dos meus 100 seguidores e vai mostrar para outras 12 pessoas. E tem um terceiro ponto. Uma parte pode nem ser seguidor. Eu posso fazer um post que vai atingir não seguidores. Né? Então uma parte pode ser de pessoas que nem me seguiam ainda. Aí eu vou fazer um post 3. Vou fazer um post na quarta-feira, post 3. Vou alcançar mais 12 pessoas na média. Pode ser que uma parte dessas 12 pessoas sejam as mesmas do post 1. E uma parte dessas 12 pessoas sejam as mesmas do post 2. Essa parte que são as mesmas pessoas, a gente enxergou uma sobreposição, certo? É as mesmas pessoas. Nesta parcela, eu fiz a frequência 2. Para o resto, eu apareci uma vez só. Para um pequeno pedaço, eu apareci 2. Apesar de ter feito 3 posts. Então, eu fiz 3 posts, mas para uma pequena parcela você apareceu 2 vezes, para o resto apareceu uma vez só. Então, para aumentar a chance de você aparecer 2 vezes para a maioria das pessoas, você tem que aumentar o número de posts. Porque aí é probabilidade, né? Se aumentar o número de posts, aumenta a chance, então, de aparecer para as mesmas pessoas. O que é aumentar o número de posts hoje, colocando numa perspectiva tática? É pelo menos 2 posts por dia, seja um feed e um Reels. E por que um feed e um Reels é melhor do que 2 feeds? Porque o Reels, como eu coloquei há pouco, o algoritmo do Reels foi pensado também para distribuição para não seguidores. Então ele tem pouca canibalização com relação ao seu feed. Se você fizer 2 feeds, o próprio blog do Instagram tem um trecho lá que diz o seguinte: eles evitam mostrar o conteúdo de um mesmo autor no mesmo dia. Então quando você faz 2 feeds, é o mesmo conteúdo, não é o mesmo conteúdo, são 2 conteúdos do mesmo autor no mesmo dia. Então você vai ter um alcance reduzido. Mas quando você faz um feed e um Reels, o Reels não canibaliza tanto justamente por ter esse potencial de alcançar não seguidores. Entendi. Então, se for aumentar o volume, eu não faria mais do que esses 2 por dia, porque você pode canibalizar, você vai gastar talvez muita energia e tempo criando conteúdo para alcançar poucas pessoas, né? E lembrando que, obviamente, você tem que querer fazer e ter a intenção de fazer o melhor conteúdo relevante. Para não ficar só fazendo por fazer, é só fazer 2 posts, então? Não, né? Tem que fazer post bom. Então, essa história da frequência, essa é a lógica. Como é que as pessoas podem calcular qual é a frequência dela atual? Ela pode ir no Instagram, vai lá no painel analítico ou no Insights, sabe aquele painel profissional que você vê o Insights, né? Contas alcançadas, contas com engajamento e seguidores. Tem esses 3 macronúmeros lá. Vai em contas alcançadas, toca lá em contas alcançadas.
Aí vai te abrir uma tela, você vai achar o número de impressões. O número de impressões que o perfil teve é o número de vezes que você apareceu, que você imprimiu seus posts no feed. Quando você divide o número de impressões por número de contas alcançadas, que contas alcançadas é o número de pessoas únicas, então você divide impressões, que é a quantidade de vezes que os seus posts apareceram, por pessoas únicas, você tem a frequência. O detalhe é que você tem que filtrar pelos últimos 7 dias, porque o estudo da Meta e o estudo da Nielsen diz que a frequência 2 tem que ser por semana, para você levar aquela lembrança de marca. E a intenção de compra sobe junto. Então você filtra pelos 7 dias, divide impressões por contas alcançadas e ele vai te dar um número. Esse número ele tem que ser no mínimo 2, para que você tenha então essa lembrança de marca. E é isso que faz as pessoas terem mais resultados no Instagram. Porque quando você não tem essa lógica, não tem esse conhecimento, você fica fazendo post de forma aleatória, sem nenhum tipo de pensamento crítico com relação ao seu conteúdo, faz para cumprir tabela, não pensa nas etapas da jornada. Né? Então, Rafa, manda. Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar assim, então a gente tem 5 etapas na jornada. Então a gente tem descoberta, que é lá o Reels, a gente tem a consideração, que a gente falou aqui de feed, carrossel e stories. A gente tem a conversão, que é a terceira etapa, onde você de fato, ao aumentar a intenção de compra das pessoas, naturalmente você quer converter, então é a terceira etapa, onde você pode criar conteúdo sobre o produto ou sobre o serviço, ou um conteúdo com prova social para quebrar as objeções, mas de forma criativa. Aí você tem a quarta etapa, porque eu não estou falando de funil, eu estou falando de jornada, né? As pessoas quando pensam em funil é isso, convertir, acabou o funil. Aí depois criaram o funil ampulheta, aí tem enfim. Mas a ideia é da jornada, tipo, vendi, não acaba ali. Aí você tem a quarta etapa, que é a experiência própria. Todo mundo que comprou teve uma experiência boa ou ruim. Você tem que monitorar isso. E dá para você criar conteúdo exclusivamente para quem é cliente também. Não dá para esquecer de quem é cliente. E o Instagram, por ser uma rede social, é ótima para criar relacionamento com quem já é cliente. Você pode, inclusive, seguir os seus melhores clientes. Você pode colocar os seus melhores clientes como melhores amigos. Cara. Fazer stories exclusivo, fazer live exclusiva, fazer post no feed exclusivo para melhores amigos. O quanto que isso não eleva o nível de experiência de quem é cliente, cara? Fantástico. Pra caramba, né? Só que quando você eleva esse nível de experiência, você aumenta a chance desse cliente te promover, comentar seus posts, compartilhar. E aí você tem a última etapa da jornada, que é a experiência compartilhada, que é quando a experiência foi muito boa e as pessoas fazem stories falando da sua marca, do seu produto, do seu serviço. E aí você ganha, de fato, os defensores. Então, são essas 5 etapas da jornada. O Instagram ele te dá essas possibilidades de criar conteúdo em todas essas etapas. Por exemplo, quando a gente fala de ter defensores, dá para você realmente estimular as pessoas a criarem ou participarem de uma corrente. O Instagram tem lá a corrente, né? Use a sua ou faça parte. Né? Você tem ali os stickers de stories até no Reels que estimulam uma corrente. Gera ou estimula o tal do GC, conteúdo criado pelo próprio cliente. E você pode monitorar o GC. Todo mundo que te marcou, você consegue visualizar também dentro do próprio Instagram quantas marcações você teve ao longo dos meses. Então você consegue ver o crescimento de promotores ao longo dos meses. Isso é um indicador. Dá para você criar os conteúdos exclusivos para quem é cliente. Então veja, ele te dá muitas possibilidades. Então para mim é fantástico. Assim, o Instagram é muito bom. Eu acho que só nesse ponto que a gente falou aqui já dá um bom planejamento aí para a turma começar a seguir, né? Muito legal. E toda vez que eu entrevisto alguém inteligente, muito experiente, eu sempre falo, que aula, meus amigos, que aula! Quando você falou da jornada, eu fiquei com uma curiosidade que é a seguinte. Você comentou que muitas marcas elas erram por oferecer demais produto, querer vender em vez de gerar valor. E você tem esse momento ali do começo da jornada, né? da consciência, da consideração. E aí você mencionou a conversão. Qual é o momento que a marca ela entende no Instagram que ela já pode partir para a conversão? Quando você tem nos stories ou no inbox sinais de que as pessoas têm interesse. Elas vão te perguntar, elas vão te pedir um orçamento, vão te pedir uma proposta, perguntar se você tem, sei lá, um curso, uma mentoria, se você tem uma solução para os problemas dela. Então, é natural que as pessoas te procurem à medida que elas vão te enxergando como especialista em alguma coisa. E é aquilo que a gente falou lá atrás, né? As pessoas te enxergam como especialista, você não se intitula especialista.
Elas te enxergam como especialista pelo conteúdo que você cria, pelo valor que você entrega e pela frequência de vezes que você aparece para elas, elas vão te considerando cada vez mais, considerando cada vez mais. Em algum momento, no curto, no médio ou no longo prazo, elas vão querer comprar aquilo que você tem para vender. Porque se elas te seguiram, elas já têm uma predisposição para comprar alguma coisa, né? E aí elas vão entendendo que você é a melhor opção com relação à frequência e o conteúdo que você entrega. Isso dá para ver também nos comentários, isso dá para fazer também através da mídia paga. Então, quando você usa os sistemas de mídia também da Meta, né, e do Instagram, ele te permite criar uma audiência que interagiu com seus conteúdos nos últimos 7 dias, nos últimos 25 dias, sei lá, no último ano. Ele permite você falar com quem te mandou mensagem, permite você instalar um pixel no seu site. Então, todo mundo que clicou no link da sua bio foi no seu e-commerce e, sei lá, não comprou, você começa a fazer remarketing, dá para você impactar. Então, dá para saber quem é que está nesta etapa, né, da conversão, que tem maior intenção de compra, usando a mídia paga. A mídia paga ela é fundamental, não tem almoço grátis, né? E não é nem só isso no almoço grátis. Não é inteligente você só ficar no orgânico, porque você não tem receita previsível no orgânico. Pelo pago, você consegue planejar, entender qual o tamanho do público, testar e validar e ter receita previsível, né? Porque você começa a testar isso no mês a mês e ver um comportamento padrão, custo de aquisição, você começa a projetar coisas. Então é muito mais inteligente, né? Legal, faz todo sentido. Sobre horário, tem muita gente que fala o melhor horário, o melhor dia para postar no Instagram é tal dia, tal hora. Isso existe? Isso depende? Isso é mito? Existem horários em que os brasileiros mais usam as mídias sociais. A Opinion Box já soltou esses dados e a gente pode resumir aqui que tem praticamente 3 grandes picos, que não é nada que ninguém já tenha imaginado. O primeiro grande pico é na hora que acorda, depois à tarde, depois à noite, lá por volta de 8 horas da noite, né? Mas aí, se todo mundo partir do mesmo princípio de que postar nos horários de pico é melhor porque eu vou ter mais audiência, se todo mundo partir desse mesmo princípio, todo mundo está concorrendo com todo mundo nos horários de pico. É tipo o horário de rush de São Paulo. Tipo assim, cara, vou sair então, né? Todo mundo vai sair no mesmo tempo. O que vai acontecer? Vai travar tudo. Só vai passar um, não vai passar todo mundo ao mesmo tempo, vai passar um. Ou seja, o algoritmo ele vai ser muito mais criterioso para decidir aquilo que é relevante para mostrar naquele momento, se todo mundo postar no mesmo tempo. Então, logicamente, a melhor hipótese seria postar um pouco antes do que do horário de pico, porque tem gente o tempo todo também no Instagram. Não é que nos horários em que não são os horários de pico tem tipo 0 pessoas. Tipo assim, no horário de pico tem 140 milhões e no horário que não tem pico tem 80 milhões. Cara, isso não é gente suficiente para você, né? Mas qual que é a hipótese boa? Se você posta um pouco antes do horário de pico, o Instagram ele sempre entrega o seu conteúdo para uma amostra estatística dos seus seguidores. E se a sua amostra estatística der sinais sociais de atenção, engajamento, relevância, ele começa a distribuir mais. Ele vai distribuir para uma segunda camada, para uma terceira camada, assim sucessivamente, dependendo dos sinais. Se você posta então um pouco antes e os sinais foram positivos, na hora que chega na hora de pico você já está sendo distribuído. É muito mais inteligente, né? Do que você tentar entrar no horário de pico até ganhar tração, até você conseguir passar no feed, já morreu, já passou. Sim. Então é mais difícil. Então nesse lance do horário, esse é o ponto. Agora, um ponto que eu quero chamar a atenção sobre o horário é que tem também uma outra pesquisa que mostra os horários em que há mais engajamento no Instagram. E não é tão diferente dos horários de pico, mas tem algumas particularidades, porque tem os horários mais específicos assim, né? E o que esse dado mostra pra gente? Ele mostra pra gente, na verdade, um insight muito bom, que é um insight que a gente tem que se planejar, a gente tem que se programar, não exatamente para postar naquele horário, mas para estar presente naquele horário. Porque se eu tenho o meu post já publicado, e na hora que chega aquele horário de pico, vamos supor que eu fiz o meu post de manhã, fiz 7h50 da manhã, que geralmente eu faço meu post 7h50, portanto um pouco antes do horário de pico. 7h50 da manhã, aí vem o primeiro grande horário de pico, eu estou lá presente.
Então, na primeira hora do meu post, que é o grande horário às 8 horas da manhã, entre 8 e 9, eu estou lá presente para interagir com as pessoas. Porque é a primeira hora do post. Essa interação, se alguém comentar e eu comento de volta, as pessoas depois que vão ver esse post vão ver que já tem comentário. Então, elas são mais estimuladas a comentar também. É o efeito manada. Quanto mais comentários, mais comentários. Aí chega o segundo horário de pico. À tarde, o meu post foi publicado de manhã. À tarde, eu volto à tarde. Eu volto à tarde naquele horário de pico, eu fico 30 minutos interagindo com as pessoas. Porque esses 30 minutos vão definir a próxima onda de entrega até a noite. Aí chega a noite, tem mais um horário de pico. Aí eu estou lá presente mais 30 minutos. Então eu me programo hoje para fazer 3 pausas por dia de 30 minutos. Então eu gasto 1h30 por dia interagindo hoje nas mídias sociais, nos meus conteúdos, né, nos meus comentários e tal. Porque é a parte mais interessante. É você entender que o seu conteúdo é parte do seu... é entender que o seu comentário faz parte do conteúdo. Você tem a oportunidade de comentar completando o conteúdo que você fez. Você tem a oportunidade de comentar fazendo uma pergunta para a pessoa para entender melhor sobre a sua audiência. Se a pessoa volta para responder, aumenta a taxa de engajamento, aumenta a frequência, inclusive, né? Você vai fazer a frequência 2 para ela, porque ela voltou para ver o post. Sim. Então tem inúmeros benefícios de você investir mais nessa interação. Então esse lance de horário serve para a gente planejar isso, assim, sabe? Entendi. O Kiso, algumas pessoas têm, né, contratam ou ghostwriters ou o próprio time responde ali dentro do perfil, e não necessariamente é o dono. E tudo certo, né? Porque tem muita gente que não tem tempo e aí vai ter uma equipe ali para auxiliar. Ou seja, não é a própria pessoa. E eu tenho visto, eu vou chegar no LinkedIn, mas eu vou abrir um parênteses rápido aqui sobre o LinkedIn. Tenho visto uma galera tentando dar uma hackeada ali no rolê. Né? Você tem grupo de WhatsApp, você usa inteligência artificial e você gera comentários ali. Então tem uma galera que posta no LinkedIn, com 2 minutos o cara tem 100 comentários. Tipo, cara, assim, eu não sei, mas eu acho que tem alguma coisa acontecendo aí por trás. Qual que é a sua visão sobre isso? Porque, assim, não é que eu seja a favor, não, né? Porque não é um negócio natural. Mas e quando também eu tenho uma equipe, não sou eu presente? Como lidar com isso? Como é que você enxerga isso? Hoje eu faço os meus posts estáticos, eu mesmo faço as interações, né? Porque a interação é o que você espera, acho que como usuário, como consumidor, né? Você espera falar com aquela pessoa. Sim. Então, dá para delegar certas coisas, edição de vídeo, dá para delegar facilmente, né? Você vai lá e capta, alguém faz sua edição de vídeo, alguém até pode publicar para você, não é um problema. Mas interagir eu não delegaria. A interação eu não delegaria. Legal. Fazer o post, fazer a arte, tudo isso assim dá para fazer, dá para delegar, não tem problema. Desde que você, obviamente, esteja envolvido nesse processo criativo, no planejamento e tudo mais, para dar o seu tom, para dar tudo mais, né? Usar inteligência artificial e tal. Mas para interagir, não dá, cara. Tem que ser autêntico. E a autenticidade é cada vez mais enaltecida pelas plataformas de mídias sociais e principalmente o Instagram, que é o principal, né? O próprio Adam Mosseri, que é o head do Instagram, já veio ao público falando, gente, aqui vai ser a rede que vai privilegiar a autenticidade. Então tem muita gente, inclusive, que copia conteúdo. Que copia assim, pô, vi um gráfico meu, vai lá e copia o meu gráfico. E meio que refaz, assim, né? O próprio Instagram, ele começa a detectar já quem é o autor inicial daquele conteúdo. Se alguém pega um Reels meu, simplesmente faz download e republica, cortando o meio, colocando um sabonete embaixo sendo cortado, você já viu essa história já? Já. Você tem um corte de um Reels, aí embaixo a pessoa coloca outra coisa. Ela tá usando um conteúdo meu para ganhar visualizações, para ter, sei lá, algum ganho. O Instagram já detecta isso e já começa a reduzir o alcance dos conteúdos copiados. Que legal. Então, tem esse ponto. Até a inteligência artificial mesmo, eles estão... todas as plataformas, tá? Eles já estão avançando na detecção de conteúdo criado por inteligência artificial e exigindo que os usuários tagueiem ou classifiquem que aquele conteúdo foi criado por inteligência artificial. Porque se ele não classificar, se ele não assumir que aquilo foi criado por inteligência artificial e porventura se for detectado ou as pessoas tiverem dúvidas daquilo, né, o seu conteúdo pode sofrer algum tipo de penalidade, redução de alcance,
porque senão você está tentando enganar as pessoas sem mostrar que aquilo foi feito por inteligência artificial e tudo mais. Então eles estão se preocupando cada vez mais com esse assunto também, né? Não é exatamente um ghostwriter, mas é a forma de você tentar hackear a história de alguma forma, né? Eu fui um defensor seu, tem poucos meses, eu vi um post seu no LinkedIn de manhã. Cara, eu vi Ctrl+C, Ctrl+V do seu post para uma outra pessoa. E aí eu não aguentei, cara. Eu geralmente deixo essas coisas passarem e tal. E aí eu coloquei no comentário, cara, que legal você compartilhar, né, as coisas que os especialistas estão fazendo. E eu vi exatamente, né, hoje esse post do Rafael Kiso de manhã. O cara tem muito dado, muita informação. Seria legal você mencionar aí no post. Mandei um direct, não comentei, porque também não ia caçar confusão à toa. Aí mandei uma mensagem pro cara, falei, cara, esse post é do Rafael Kiso e tal. Ele, não, é porque eu acabei esquecendo, vou reformular assim. aqui. Cara, acabou esquecendo, porra. Quer falar, fala, mas fala de onde vem a fonte da informação, né? E aqui, e essa questão no Instagram de comente XPTO que eu te envio tal coisa no direct para poder gerar aquela pancada de comentário. Como que tá isso diante do algoritmo, né? Se ele entende que poxa, tem muita gente interagindo, então deixa eu alavancar aqui esse perfil, esse post, sendo que é um negócio que é um pouco forçado. Como que o algoritmo tem lidado com isso hoje? Aquilo tudo é feito através de ManyChat, que é uma ferramenta de automação que é autorizada pelo Instagram, usa a API do Instagram, então nesse sentido não há uma violação. Okay. Mas ao mesmo tempo é a forma como os usuários usam a ferramenta que é o problema, né? Como toda tecnologia, né? É tipo a lá Black Mirror. A série do Black Mirror, ela prova isso. O problema não é a tecnologia, é como o ser humano usa a tecnologia. Então nesse caso, quando você pede para a pessoa fazer um comentário com a palavra-chave, o que acontece? O gatilho é mandar alguma coisa por inbox, né? Então, comentou com a palavra-chave tal, automaticamente a pessoa vai receber por inbox alguma coisa, um link, alguma coisa assim. E aí você tem um perfil, eu mentoro vários grandes players que têm milhões de seguidores. Aí você faz isso num perfil desse, você pode ter 10 mil, 20 mil comentários, 30 mil comentários com a mesma palavra. E você vai mandar por inbox 20 mil, 30 mil inbox. Tipo assim, quase que de uma vez. O que acontece? Primeiro que o próprio ManyChat, ele já tenta evitar entregar de uma vez só esses inbox, porque ele sabe que vai gerar penalidade até para o ManyChat, como ferramenta, como plataforma terceira. Então, para quem já testou isso, já viu que há muito problema. O ManyChat não consegue entregar tudo. Não é que ele não consegue entregar tudo, é que ele não quer entregar tudo, porque senão ferra ele também, né? Mas o segundo agravante, nesse caso, o segundo agravante é que você entrou em contato com uma pessoa via inbox sem ela ter entrado em contato com você primeiro. Pensa no caso do WhatsApp. No WhatsApp está mais evidente porque a política do WhatsApp está muito clara. Você não pode entrar em contato primeiro sem antes a pessoa ter entrado em contato com você. E até aparece, né? Denúncia, vem um botão logo embaixo, assim, né? Se você entrar em contato com a pessoa antes. E se ela entrou em contato, você tem uma janela ali tal de tempo para interagir de volta, né? Tem toda uma política já no WhatsApp. No Instagram, em tese, não é tão diferente assim. Só que eles não estão ainda pegando pesado como é no caso do WhatsApp. Então imagina que você entrou em contato em primeira instância com 20 mil pessoas. Você fez spam. Porque com as 20 mil pessoas você mandou a mesma mensagem, com o mesmo link, né? Então é muito fácil de detectar isso. É spam. Então eu recomendo que as pessoas, sim, usem a automação, ela funciona, ela ajuda, mas peça para que mande a palavra-chave por inbox. Não necessariamente comente o post, porque assim ela entrou em contato primeiro no inbox antes de você ter entrado em contato. Você só está respondendo no inbox. E nesse caso em especial do comentário, própria documentação deles já vem sendo atualizada e eles começaram a dizer sobre engajamento não autêntico. Ainda é meio subjetivo, porque ainda não está claro exemplos do que é o engajamento não autêntico, mas eles já citam que o algoritmo não leva em consideração o engajamento não autêntico para a distribuição do conteúdo. O que significa assim, eles estão detectando coisas que eles entendem que não são autênticas e isso não vai ser contabilizado para entender que aquele post é relevante o suficiente para entregar mais, né? Certo. Numa conversa com o Sobral, com o Pedro Sobral, ele falou que na documentação de anúncios já está um pouco mais claro.
que comentários repetidos, etc., é engajamento não autêntico, lá no documentação de anúncio. Aham. Então, podemos inferir que é a mesma situação. E se é a mesma situação, então, cara... Agora, pensa como programador lá atrás, que a gente falou de programação da lógica. Cara, lógica simples. Qualquer programador, como é que você faria para detectar engajamento não autêntico? Primeira coisa, é a mesma palavra? Tá, todos os comentários têm a mesma palavra? Engajamento não autêntico. Todos os comentários têm apenas uma palavra? Vamos supor que não seja a mesma palavra, mas tem apenas uma palavra, não é uma frase, não é uma sentença, não é um parágrafo. É muito fácil detectar que tem algum tipo de gatilho ali, de algum hack ali, de alguma coisa ali que não é legal. Até para sorteio, sabe? Quando a pessoa, vamos supor que a pessoa não esteja usando automação, mas ela fala assim, comente tal coisa aí e o comentário que tiver mais like vai ganhar um iPhone 15. Né? Já vi isso aí, né? Até isso aí, cara, pega. Porque a pessoa comenta qualquer coisa, uma palavra só, então... E a política do próprio Instagram fala que é uma violação você fazer qualquer tipo de promoção, sorteio, qualquer mecânica que usa os comentários como parte da mecânica. Não pode. Entendi. Então, eu recomendo não fazer. Legal. E você falou também do YouTube, né? Que é uma das melhores plataformas hoje para a gente se trabalhar. O que você tem visto de novidade, tendência no YouTube? Já emendando uma outra pergunta, porque com essa quantidade de shorts e o YouTube valorizando muito esses vídeos curtos, cara, não fica uma coisa assim, os creators sendo obrigados a ter que entregar valor em 2 minutos? E como que ficam os vídeos longos, né? Que são os vídeos de grande geração de valor em cima disso. Então, primeiro, o que você está vendo de novidade do YouTube e como que você enxerga esses vídeos curtos comparados ao longo em termos de geração de valor? O YouTube é fantástico, né? Porque é a única plataforma que paga dividendos ao longo do tempo. Ele vai empilhando resultado. Então, o vídeo seu lá de anos atrás continua recebendo visualizações e quanto mais vídeo você tem, mais visualizações você vai acumulando todos os meses, né? Então, para quem monetiza, quase assim, é muito óbvio que você deveria estar lá. Para quem monetiza, quem é creator, quem quer ganhar dinheiro com visualizações, é muito óbvio. Em relação a Shorts, Shorts foi uma boa iniciativa, apesar de ser uma cópia, mas é uma boa iniciativa. E hoje, dentro do YouTube, para a maioria dos perfis que eu tenho analisado, o Shorts ele tem sido protagonista em trazer os novos inscritos. Então, a descoberta está acontecendo muito via Shorts e os Shorts também são indexados para os buscadores, né? Então, sim, se você faz uma busca no YouTube, o Shorts também aparece como resultado de busca. Ou lá no Google também aparece como resultado de busca. Então, isso é muito diferente do Reels, é muito diferente do TikTok, porque no Reels você está ali realmente navegando. Você descobre um Reels ali e você passa para frente. TikTok você passa para frente. Então, mesmo o Shorts, que teria esse mesmo comportamento, as pessoas só ficarem olhando por entretenimento, não, eu vejo meus analytics, tem Shorts meu que está recebendo muita visualização todos os meses. Eu falei, cara, um Shorts que eu postei há 6 meses atrás rendeu para mim este mês não sei quantas visualizações. Por quê? Porque a fonte é a busca. As pessoas estão buscando e estão vendo Shorts. Então o Shorts ele entra também nessa mesma equação da busca, né? Que é o primeiro grande caso de uso do YouTube. É você criar conteúdo para ser indexado no resultado de busca, porque alguém está procurando alguma coisa, você é encontrado. O segundo grande caso de uso é a assinatura. Então eu assino um canal, então eu tenho aquele compromisso de toda terça e quinta, 11 da manhã, lançar um vídeo novo. Então você tem esse segundo caso de uso. Então o Shorts hoje ele tem sido protagonista na estratégia do YouTube para te colocar no radar. As pessoas tendem a preferir cada vez mais uma resposta mais curta às perguntas que elas fazem, porque elas estão sendo condicionadas a isso pelas outras plataformas. Então, obviamente, que o Shorts pode ganhar um protagonismo cada vez maior nessa equação, até mesmo no caso do Google, né? no AI Generative Search. Eu, por exemplo, já estou usando muito mais a resposta direta do Google do que clicando nos primeiros links. Sim. E parte das respostas que o Google dá, já te dá, inclusive, Shorts, para você ver. Né? Então, eles têm ganhado muito protagonismo. É isso que eu estou vendo mais assim de novidade com relação ao YouTube. O YouTube tem
tentado a questão de comunidade, tem aquela aba de comunidade, mas nunca foi muito para frente aquilo. Mas o que eu acho fantástico assim do YouTube é a parte analítica. De todas as plataformas, o YouTube é a plataforma que tem a parte analítica mais completa, mais avançada e que te ajuda a entender assim, absolutamente tudo do que está acontecendo nos vídeos, né? É um belo de um exemplo assim, que os outros deveriam seguir. Então eu gosto bastante do YouTube. Vídeos longos. Cara, vídeos longos no YouTube, essa coisa de você poder marcar o tempo do vídeo longo, de você indexar melhor ali, pôr capítulo, né, dentro do mesmo vídeo, isso é muito bom. E uma das estratégias que eu tenho visto a galera usar, pelo menos no mundo de infoprodutos, é criar um vídeo de vendas, um VSL, subir no YouTube e pegar vários outros vídeos que você já tem publicado, que de alguma maneira tem a ver com aquilo que você faz para vender, né? Então vamos supor no meu caso, pego todos os meus vídeos de Instagram, eu vou mudar a descrição desses vídeos todos colocando um link para o meu vídeo de vendas. E aí todo mundo que está vendo um vídeo, eu posso colocar numa descrição, se você se interessou por esse vídeo, com certeza você vai se interessar também por esse outro vídeo. E todos os vídeos levam para o mesmo vídeo. Então você tem uma capacidade de receber um alcance orgânico no vídeo de vendas muito grande. Entendi. Então o YouTube ele pode sim e deve ser o mais usado pela turma toda, porque dá para criar muita estratégia bacana ali. Legal. E a expectativa do alcance orgânico aí no YouTube? É o mesmo caso do Instagram? A gente precisa investir também para a promoção dos vídeos? O que você acha? Por conta dessa situação de SEO, né, todo dentro do YouTube, você tem um ganho ali já melhor do que nos outros casos de Instagram e tal, e TikTok, né? Ele é menos efêmero, então se você trabalha numa boa thumb, um bom título, entendendo das palavras-chave, você tende a ter um bom resultado. É claro que a retenção também conta, né, para o algoritmo entender se você é relevante ou não. Então você tem que fazer um bom conteúdo cada vez melhor. Mas como investimento em mídia, se você quiser acelerar esse processo do seu canal crescer e tudo mais, vale a pena anunciar naquele posicionamento no resultado de busca, não no in-stream, aquele que interrompe, né? Aquele que não é pulável. Eu anunciaria muito mais, que é o que eu faço hoje, eu anuncio no resultado de busca do YouTube. Então, quando alguém está buscando alguma coisa, o meu vídeo aparece como um dos resultados no resultado de busca do próprio YouTube, como se fosse um vídeo nativo daquela busca em si. Mas ele é um vídeo patrocinado na essência, né? Entendi. Porque assim a gente não fica com aqueles views de 3 segundos. Porque a partir de 3 segundos ele conta um view. Se você colocar um vídeo seu como in-stream no posicionamento, pagou. Você paga 3 segundos e a pessoa não viu o vídeo inteiro. Então não é muito bom nesse caso, não. Tá certo. Bom, pessoal, o papo é muito bom. Eu sempre falo a famosa frase, que aula... Muito conteúdo interessante, um dos maiores especialistas do Brasil e vou dizer do mundo também de redes sociais. A gente ainda tem muita coisa para falar, LinkedIn, TikTok, inteligência artificial, futuro, como formar um time talvez dentro da sua empresa de redes sociais, terceirizar ou não, quais são as habilidades que essas pessoas de redes sociais precisam. Tem muito papo. Então, Kiso, eu queria te fazer uma proposta aqui, meu amigo, para a gente ter um segundo round dessa conversa e trazer esse conteúdo riquíssimo para a galera. O que você acha? Claro, claro. Como você colocou, é infinita, né, essa pauta e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então, muito já bom. Está aceito aqui o convite. Muito bom. Meu caro, muito obrigado. Obrigado a galera que está nos escutando aí nos nossos podcasts, a você que está nos assistindo aí no YouTube. Deixa o seu comentário aí também para o que você sentiu falta, o que a gente poderia ter falado, não ter falado. Eu gosto muito de críticas construtivas para a gente sempre melhorar e oferecermos aqui um conteúdo de qualidade para vocês. Então é isso, pessoal. Kiso, muitíssimo obrigado, meu amigo. Nos vemos em breve, então. Valeu, turma. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.